Pô, yes, conseguimos. Agora o filtro do cabelo. Aqui é Cristiano Ronaldo. Aqui é Messi. Aqui é o Mbappé. E aqui é do Salva. Bora tentar esse. Mbappé. Messi. Salva. Consegui, vamos. Agora a camisa do Cristiano Ronaldo. Azul. Aqui. Verde. Agora vai ser. Oh, yes, conseguimos. E agora a bola de basquete, que é fácil. De primeira. Esse é difícil. Acho que é esse. Aqui. Vamos de novo. Esse é aqui. Esse é aqui. E esse aqui. Yes. Cabeça. E. No. Agora vai. Neymar. 07. Vamos falar. Messi. Conseguimos. Em 58 foi Pelé. Em 62 foi o Mané. Em 70 o Esquadrão. Primeira semicampeão. O 94 o Romário. 2002 fenômeno. Primeiro tetracampeão. Único penta Brasilzão. E nós que é da Argentina ganhamos quase nenhuma Copa.